No vibrante Nordeste brasileiro, onde o sol tece paisagens de um dourado intenso e o mar sussurra histórias ancestrais, ergue-se o Ceará. Mais que um estado, é um palco de sagas, um testamento da resiliência humana e da força de um povo que, ao longo dos séculos, esculpiu sua identidade na rocha das adversidades e na vastidão de suas belezas naturais. A história cearense é um tapeçar complexo, onde os fios da colonização se entrelaçam com a coragem indígena, as lutas pela liberdade com a persistência contra a seca e a fé inabalável com a constante busca por inovação. Os Potiguara, guerreiros e senhores do litoral, viviam da pesca e da fartura dos rios, deixando suas marcas em sambaquis e lendas que ecoam até hoje. O encontro entre esses mundos tão distintos foi, como em grande parte do Brasil, um misto de fascínio e conflito. As primeiras expedições buscavam não apenas riquezas, mas também estabelecer pontos estratégicos para a defesa da costa. A cana-de-açúcar, com suas vastas plantações, e o algodão, com sua demanda crescente na Europa, logo se tornaram as principais apostas econômicas. Em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea, o Ceará declarou a abolição da escravatura em seu território, tornando-se a primeira província brasileira a fazê-lo. Esse ato ousado, conhecido como a Terra da Luz, não foi um presente às secas cíclicas. Fenômenos climáticos implacáveis que castigavam o sertão foram uma constante na vida dos cearenses. A Confederação do Equador, em 1824, uma revolta republicana e federalista contra o autoritarismo do recém-coroado imperador Dom Pedro I, teve no Ceará um de seus focos mais aguerridos. Lideranças como o Padre Macari e o Ildefonso Xavier de Brito foram vozes potentes nessa busca por mais autonomia e justiça. A capital, Fortaleza, começou a se expandir e a se urbanizar, tornando-se um polo de desenvolvimento. A indústria, especialmente a têxtil e de alimentos, ganhou força, e o comércio se diversificou, impulsionado pela crescente infraestrutura de transporte. Na literatura, nomes como José de Alencar, com seus romances indianistas e regionalistas, e Rachel de Queiroz, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e a abordar as duras realidades da seca, se tornaram ícones. No humor, o Ceará consolidou sua fama de terra do riso, com uma legião de humoristas que conquistaram o país. A música, com ritmos regionais, e a força do forró, e as artes plásticas, com uma efervescência de talentos, completaram o cenário de uma cultura vibrante e autêntica. A abertura de estradas e a modernização dos portos facilitaram o escoamento da produção e a chegada de novos investimentos. Mais tarde, no final do século XIX, movimentos como o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, liderado pelo beato José Lourenço, representaram a resistência dos mais pobres contra a opressão e a busca por um modo de vida mais justo, baseados na fé e na cooperação. As praias paradisíacas de Areias Brancas, como Jericho, Acora, Canoa Quebrada e Praia do Futuro, com suas águas mornas e ventos constantes, atraíram visitantes do Brasil e do mundo. As dunas imponentes, as falésias coloridas e as lagoas de águas cristalinas criaram um cenário de beleza incomparável. O Ceará se transformou em um destino desejado, impulsionando a rede hoteleira, a gastronomia e o desenvolvimento de serviços turísticos. A infraestrutura continua a ser aprimorada, com investimentos em energia renovável, tecnologia e logística. A educação e a inovação são prioridades, com a criação de centros de pesquisa e universidades que buscam capacitar as novas gerações. Os desafios, como a mitigação dos efeitos da seca e a inclusão social, são enfrentados com projetos inovadores e políticas públicas focadas no bem-estar da população. Elas devastavam lavouras, dizimavam rebanhos e forçavam migrações massivas em busca de sobrevivência. A Grande Seca de 1877 a 1879, por exemplo, é um capítulo doloroso, onde a fome e a miséria levaram a um êxodo sem precedentes. No entanto, dessas provações emergiu uma força singular no povo cearense: a capacidade de resiliência, a fé inabalável e uma solidariedade profunda que se manifestava nas redes de apoio comunitário, mas fruto da intensa mobilização de abolicionistas como o Dragão do Mar, um jangadeiro que se recusava a transportar escravos, e da sociedade cearense libertadora. Essa página da história cearense é um testemunho de sua vocação para a justiça e a liberdade, um farol de esperança em um período de opressão. Para sustentar essa produção, a mão de obra escravizada, tanto indígena quanto predominantemente africana, foi massivamente utilizada. A brutalidade do sistema escravista, com suas senzalas e grilhões, deixou cicatrizes profundas na alma cearense. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas terras, suas culturas e suas famílias, forçados a trabalhar sob condições desumanas. O Forte de Nossa Senhora da Assunção,
erguido na foz do rio Pajeú, em 1654. Foi o embrião daquela que se tornaria a vibrante capital, Fortaleza. Esse forte não era apenas uma estrutura militar, era o símbolo do início de uma nova ordem, que, gradualmente, transformaria as paisagens e as vidas. No interior, os tabajários Cariri, entre outros, cultivavam a terra, dominavam a arte da cerâmica e possuíam um profundo conhecimento da fauna e flora locais. Suas aldeias, cuidadosamente planejadas, refletiam uma organização social complexa e uma espiritualidade intrínseca à natureza. A vida fluía em rituais, celebrações e uma conexão profunda com os ciclos da vida e da terra. Os primeiros donos da terra, sabedoria ancestral e encontro de mundos. Antes mesmo dos navegadores europeus avistarem suas costas, esta terra de coqueiros e dunas era o lar de diversas nações indígenas. A chegada dos portugueses, no início do século XVII, marcou um divisor de águas. A força da economia colonial e a chaga da escravidão, a colonização do Ceará, foi impulsionada pela busca por recursos e pela expansão territorial. No entanto, o Ceará se destacaria por um feito que ressoa como um grito de liberdade em meio à escuridão da época: secas, revoltas e a força do povo cearense. O século XIX foi um período de intensas transformações e desafios para o Ceará. Ao lado das secas, o Ceará foi palco de importantes movimentos sociais e políticos. O século XX e a modernização, cultura, turismo e oportunidades. O século XX marcou a virada do Ceará para a modernidade, mas foi o turismo que, a partir da segunda metade do século, começou a despontar como um dos pilares da economia cearense. Cultural Mental. O Ceará floresceu, revelando um talento ímpar em diversas áreas. O Ceará no século XXI. Desafios e perspectivas no século XXI. O Ceará se projeta para o futuro com uma visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo.